Sabe do bocão, agora você tem pecado, estamos no campo, do golfo, do campo pé malta, é do bocão, tá aqui com mais muito, mais maçã, de meca, papai, de nada. Essa é de meca para do Ibé, já quem me ouviu, tô causando uma tropa. Essa tropa é do Roche, de meca para ligar para Copemba. Olá pessoal, sou Marimu da IBM, sou bem famosa da IBM, pessoal, não quero me conhecer porque não se escova, Corta som. Família, esta é a realidade brutal de muitos dos jovens angolanos. Esses jovens têm muitos vídeos que mostram esses rostos deformados, não só pelo consumo exagerado de álcool, como também como fruto de brigas, de lutas. Okay? É só olhar para o rosto, você percebe que ele bateu, também bateram-lhe. E nós temos muitos jovens nessas condições. E isto é preocupante duas vezes. Porque, primeiro, é preocupante para a saúde deles próprios, saúde interna e saúde externa, porque o álcool faz no nosso corpo aquilo que faz, não é? Traga a capacidade mental e motora, os órgãos e não só, os médicos que contem melhor. Depois traga-lhes, também afeta-nos, né? Nós como outros cidadãos, familiares que sentem diretamente e outros cidadãos que sentem-se ameaçados quando cruzam com esses jovens porque são potenciais também marginais, ok? Mesmo que não sejam marginais, olhando por um jovem destes, você foge, você corre porque sente intimidado, ok? E claramente estes jovens estão numa situação em que se não tomar cerveja, capuca, seja lá qual que eles bebem, não funcionam. Para isso são capazes de fazer muita coisa para conseguirem o álcool, razão pela qual nesses ambientes onde estão esses jovens a marginalidade é quase que irresistível. A situação é muito preocupante porque é fruto de falhas consequenciais, falhas de várias instituições, ok? Primeiro vale aqui lembrar que o álcool é muito bom só para três coisas, ok? O álcool é muito bom para celebrar, beba quando queres celebrar e evita o álcool quando tens problema. Porque quando você quer celebrar, bebes o álcool, estás bem feliz. Quando tens problema, bebes o álcool, bebes para esquecer. Quando você bebe para esquecer, você lembra que o álcool tem efeito duradouro por um tempo, depois o efeito passa, o problema volta à realidade. Você volta à realidade. Como aquelas pessoas que tomam droga, que namoram com muitas namoradas porque foram traídos. É um momento momentâneo para esquecer, passo aqui a redundância, é um momento curto para esquecer o problema, mas a vida real volta sempre. Logo, se estás com muitos problemas, evita o álcool porque ele só te vai levar para a profundidade, vai te roubar a capacidade de raciocínio, vai te roubar a saúde, vai te roubar a boa aparência, poderes conseguir trabalho, poderes conseguir network, poderes conseguir muito mais coisas, ok? O álcool só nos prejudica quando nós estamos com problemas. O álcool é muito bem-vindo quando nós estamos felizes. Okay? Porque álcool serve para celebrar, ok? E também para colocar na ferida como cantamos calibrados, né? Álcool só se for na ferida. Muito bom, calibrados. Família, quais são as instituições que estão a falhar e que falharam na vida desses jovens que são nossos vizinhos, nossos irmãos e aqueles que podem amanhã nos assaltar ou então podem amanhã fazer com que Angola perca na concorrência em relação a outras nações, porque amanhã os jovens da Namíbia, da África do Sul, da RDC Congo ou da RDC Congo ou da RC Congo, são esses jovens que vão competir com os jovens angolanos. Se nós temos cada vez mais jovens nessas condições, com o futuro completamente interrogado, amanhã vamos ter perder na concorrência. Pronto, perdemos do ponto de vista da concorrência internacional, corremos do ponto de vista da hegemonia para a juventude, corremos em termos de saúde da juventude, perdemos em termos de segurança pública, nós queremos investidores, queremos turistas e essas condições aqui fazem com que a gente perca muitas vezes. A perca começa no jovem, na sua família, na sua comunidade, a nível nacional, a nível africano e depois claramente a nível internacional. Ponto. Estava a dizer que esta situação é um conjunto de falhas e nós precisamos olhar para cada instituição, ver onde ela falhou e como é que ela pode corrigir essa questão aqui, porque não podemos olhar de bom ânimo a existência desses, e são muitos, eu vi o TikTok deles, tem bué de vídeos deles, essa aqui eu acho que é mais antigo porque tem um vídeo em que a ferida já sarou, mas e são muitos, com o rosto completamente espatifado, não sei quem os bateu, se são grupos de rixas, se são autoridades, se são, não sei quem os bateu, se são pessoas que eles foram assaltar. A verdade é que esses jovens não podemos
podemos olhar de forma leviana, temos que os salvar. Eles precisam da nossa ajuda. E para que os possamos ajudar, temos que olhar e que instituições falharam para que essas instituições possam voltar claramente ao reset e assim claramente fazerem os seus trabalhos. Porque essa realidade existe, está ali e temos que resolver antes que as consequências cheguem até a mim, até a ti, até a todos nós. Ponto. Porque esses jovens aqui são aqueles também que facilmente são aliciados, financiados para fazer o quê? Fazer trabalho sujo, para fazerem golpes, para fazerem... Esses jovens estão vulneráveis para serem facilmente instrumentalizados para você, para ele, para elas, ok? Do ponto de vista doméstico, nacional e internacional, ok? Portanto, deve ser nossa preocupação olhar para esses jovens. Ponto. Antes de olharmos aqui para as instituições que acredito terem falhado para que esses jovens pudessem existir, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo, partilhar e subscrever, porque é assim que eu volto para cá, feliz ou não, para poder gravar muito mais vídeos. Hoje esqueci os óculos e estou com os olhos a doer porque está um sol daqueles e eu tenho problemas de olhar em condições quando há muito sol e vento também. Ponto. Medo seja coisa da idade, né? Se calhar tem que voltar para o oftalmologista e ver aqui a situação dos olhos. Ponto. Assumindo que você, meu chefe, colocou like e já leu os meus livros, no meu site e no meu WhatsApp, está aqui no link na descrição. Também empreendedor, investidor, anuncie aqui o seu produto, o seu negócio, o seu serviço para que possa ser vista todos os dias por mais de 1000 pessoas, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O meu contacto no meu site ou na descrição aqui desse vídeo, então nas minhas redes sociais, Joaquim Kanumba, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também agora aqui claramente no Instagram. No Instagram? Sim. Ok, isso mesmo. A primeira instituição que falhou face à vida desses jovens é a família. A família falha quando eu, Joaquim, me envolvo com uma mulher, engravido a mulher, depois fujo. Porque quando eu fujo, eu tenho que saber que parte da formação daquela pessoa, formação integral, formação motora, alimentação inclusive, vai falhar. E essa criança vai ser sustentada de forma artificial pela mãe, pelo tio, pela avó. Quando ela puder, a partir dos 8 anos, 9 anos, poder sustentar-se, ela vai para a rua sobreviver. E depois fica tarde demais resolver essa questão aqui. E você que é o pai que basou, ainda pode ser a vítima mesmo desse rapaz, porque se tu vais muito cedo, ele também desde muito cedo para de te conhecer, amanhã ele vai te assaltar sem saber que você é pai dele. Amanhã vai te violar sem saber que você é pai dele. A primeira questão. No entanto, a primeira falha está nas famílias, ok? Eu costumo dizer, você que é homem e você que é mulher, não te relaciones sexualmente com uma mulher que você não seria capaz de assumi-la como tua mulher, assumi-la como teu namorado, ou de assumir o seu filho, ok? Claro, os relacionamentos quebram, e eu aqui não sequer tenho moral para falar isso, ok? Os relacionamentos quebram. Mas se você de per si já decidir não vou me relacionar com aquela mulher que eu não seria capaz de andar com ela na rua, de sustentar o filho dela, de casar com ela, de namorar com ela, não te ponha com essa mulher, ok? Ponha-te apenas com mulher que sabe que se engravidar eu vou assumir pelo menos a criança, ou então vou assumir a mulher, vou assumir as funções todas. Porque a nossa responsabilidade nacional parte da responsabilidade pessoal. Okay? E as famílias começam com beijinho, abraço, relação sexual e engravidar. E nem o governo que vai ter que controlar os meus apetites sexuais, não pode ser o governo. Eu tenho que ser responsável pelos meus próprios atos sexuais. Eu, homem, eu, mulher, e assumir as consequências dos meus atos. É muito bom fazer e também tem que ser muito bom sustentar. Aliás, eu costumo dizer, do ponto de vista filosófico, que Deus fez o sexo bom para que as pessoas possam gostar de fazer sexo. Faz sexo com muito gosto e o mesmo gosto deve ser claramente para assumir as nossas responsabilidades. Esse rapaz só está assim, essa menina só está assim porque de certeza absoluta o pai e a mãe não estão juntos. E se estão juntos, falhou a segunda instituição, que se chama emprego. Ok, Joaquim, aqui, que empresas vais indicar? Não tem empresas para indicar, mas a falta de emprego aos pais, faz com que os pais começam também por si próprios a buscar para a sobrevivência e reduzindo os encargos.
Por isso que os pais fogem. Eu preciso sobreviver e não consigo mais uma outra pessoa. E a falta de empresas é culpa da falta de ambiente de negócio. Ambiente de negócio é uma estrutura imensa de variáveis, desde segurança, desde água, energia, de saúde, de industrialização, de corrupção, onde é que vai investimento dos revenues, dos recursos naturais, dos impostos, investimento público. Okay? A falta de empresa é consequência de várias variáveis. Passo aqui a redundância. Não é redundância, não é? Várias variáveis, disse sim, está certo, Joaquim. Ok. Entanto, se não há emprego, porque o ambiente de negócio está rasgado ou é deficiente, e é deficiente porque não há investimento nacional e internacional, porque há insegurança, porque falta água, porque falta energia, há aqui sim responsabilidades públicas do Estado, ok? E claro, dos pais que precisavam por si próprios formarem-se a ponto de poderem buscar claramente trabalho. Nós, Angola, vimos de uma realidade muito peculiar, viemos de colonização, guerra civil, depois emprego, e muitos dos nossos pais não tiveram tempo de nascer, estudar, nasceram, cresceram um bocadinho, foram para a guerra civil, saíram de lá, foram desmobilizados e foram para o mercado informal, não conseguiram trabalho. Mas esses putos aqui são filhos de pessoas que têm 40, 45 anos. Okay? Muitos deles nem sequer foram para a guerra, muitos deles foram mesmo irresponsáveis em engravidar e fugir. Okay? É verdade que a falta de emprego, que é culpa de conjunto de instituições, nossas também, como eu escrevi na obra, como evitar o desemprego jovem, obrigações do Estado e da juventude. Claro, a questão do emprego, nunca podemos, de forma alguma, só atribuir culpas a uma pessoa. Há também outro lado, okay? Porque o emprego é oferta, é governo, empresas e trabalhadores. São três variáveis, são três instituições, ok? Portanto, falha aqui a família, falha aqui claramente as instituições, empresas, barra Estado, barra famílias, barra instituições de inclusão, ou melhor, escolas inclusivas. O que são escolas inclusivas? É quando as pessoas têm, desde criança, muita vontade de ir para a escola. Não porque vão receber as aulas, porque na escola tem muito mais coisas. Tem lanche, tem futebol, tem basquete, tem natação. A criança não vai para a escola porque vai receber aula, ele vai para a escola porque sabe que vai. Eu, quando estudei, de base, estudei numa escola, nós recebíamos, uma escola católica, e nós recebíamos lanche, um pão seco, claro, era o que nós tínhamos, mas era melhor do que não ter, ok? Muitas vezes nós íamos para a escola por causa do pão seco, porque fazíamos aquilo que chama de quisiquila, né? O meu pão hoje entrego ao meu colega, para amanhã poder comer 2 pães. Às vezes o meu dia de receber os 5 pães é na sexta-feira. Eu tinha que ir à escola de segunda a sexta, poder dar os meus pães aos meus colegas, na sexta-feira receber todos os pães, levar para casa muitos pães, ok? O pão também fazia parte do nosso hobby na escola. As escolas inclusivas, ou instituições inclusivas, poderão ser escolas, poderão ser centros de formação. Aqui, se tivéssemos, esses jovens estavam na escola por incentivo próprio. As escolas inclusivas também acolhem crianças que não têm pai e não têm mãe. São aquelas crianças que vão vivendo na escola, os chamados internatos, são chamadas escolas inclusivas. Muitos desses putos aqui não foram para a escola porque os pais fugiram, eles próprios não têm orientações e não há um ministério que olha as crianças na rua e acolhe e coloca as instituições em escolas inclusivas, lá onde há os internatos, lá onde tem alimentação, tem informação. Nós precisamos pensar grande e na ideia de que esses jovens aqui que nós não conhecemos, que não são nossos familiares, é aí onde estão os cérebros que poderão mudar um dia esse país. O cérebro que um dia poderá mudar esse país está mesmo aí nessas crianças, nessas famílias que nós não conhecemos. Portanto, falham as famílias, falham instituições inclusivas, que são escolas, com as ramificações que eu falei aqui, mas também são centros de formação profissional, gratuitos, públicos ou privados, ou das ONGs. Esses jovens aqui, era já para os acolhermos e os levarmos à força para a desintoxicação e informação. Porque esses soltos, individualmente, passarem desta para melhor, ou seja, conseguirem ultrapassar essa fase difícil, alguns conseguirão, mas é 1 em cada 100. Esse 1 em cada 100 poderá passar com muita dificuldade. E nós precisamos recuperar esses jovens que seja tarde. E eles vivem nos piores bairros que nós temos, bairros com falta de água, falta de eletricidade, falta de escolas para crianças, ok? E quando eles começam desde essa idade, sem trabalharem e têm dinheiro todos os dias,
começam também a aliciar outras crianças que estão indo para a escola agora. É uma questão das favelas no Brasil, ok? Eu vou para a escola, vou vender droga. Aquele que está a vender droga já tem moto, já tem telemóvel, já tem um fio, já tem óculos, já tem roupa bonita. Eu que estou para a escola não tenho nada. As crianças são fáceis de serem claramente desviadas. Logo é importante nós aqui termos esses jovens conosco para que não possam não só aliciar mais crianças, como também não possam amanhã ameaçar a nós e claramente o futuro do país do ponto de vista da concorrência nacional e internacional. Portanto, nós precisamos, e claramente há instituições públicas que têm essa responsabilidade, não sei se é o Ministério da Juventude e do Desporto, o Ministério da Família, que poderá ser o Ministério da Educação ou da Saúde, do ponto de vista da digitalização, então precisamos criar aqui um Ministério de Recuperação e Inclusão de Jovens, porque nós temos muitos. Isso aqui são em Luanda, mas pode existir no Ambo, pode existir no Mochico, pode existir no Zaire, pode existir, pode não, também existe mesmo nessas todas as províncias aqui. E há tempos, por acaso, eu acho que foi no ano passado, eu gravei um vídeo a reagir sobre os jovens do Ambo que estavam a fumar um cigarro assim, um jovem petite com seu pai, os dois a fumarem coisas assim, com cara toda completamente espatifada pelo consumo exagerado de álcool. Eu penso que esse problema é nosso. Esse problema é nosso. Esse problema é nosso. Não sei qual é a sua opinião em volta destes rapazes, deste vídeo. Achas que eu exagerei, deixei passar alguma coisa? Qual é o seu acréscimo? Qual é a sua crítica? Estamos juntos, subscreva. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe como sempre. Amém. Só para mim? Quer dizer,